Bom dia, gente. Vou tentar explicar aqui para vocês nesse vídeo, né? Qual a diferença entre um ambiente de programação literária, né, e um ambiente tradicional de programação? E por que que os ambientes de programação literária são interessantes para quando a gente trabalha com dados, né, principalmente para ciência de dados, e quando a gente trabalha com programação científica, né, com coisas voltadas para ciência, para questão científica, né? Então, vou tentar ser bem objetivo a esse estudo, né? Vamos lá. Esse daqui é um ambiente de programação tradicional. Esse aqui, por exemplo, é o VS Code, né, que é o editor de código da Microsoft, né, que é um considerado um dos melhores editores de código, e basicamente é isso que, quando a gente constrói código, a gente faz. A gente entra num editor como esse, que é um editor que não é um editor que nem um processador de texto, é um editor de código, é um editor de texto puro, né? São só caracteres aqui, não tem formatação, não tem estilo, não tem nada, são só os caracteres mesmo, né? Porque o código é só isso, é um conjunto de caracteres que você usa uma linguagem, você escreve, grava esse arquivo de texto puro, sem nenhum tipo de formatação, e ele compila, e ele executa, ele interpreta, enfim, né? Aí vai para o ambiente, para o contexto específico. Então, esse aqui é um código em JavaScript, né? Então, a gente está vendo aqui um código, como qualquer outro código em JavaScript, né? Os editores de código, eles têm o code highlighting, que deixa ele colorido para a gente entender o que é cada instrução, para facilitar a leitura. Então, eles têm algumas vantagens, eles têm alguns recursos interessantes para a gente usar, né? Mas, basicamente, o que a gente vai ver aqui é código, né? Toda linguagem de programação tem maneiras da gente fazer comentários, deixar explicações, deixar algum tipo de comentário, porque, assim, a gente programa, a gente constrói o código, e depois de alguns meses, alguns anos, a gente não lembra exatamente o que a gente fez ou por que a gente fez dessa maneira. Então, o programador sempre deixa alguns comentários no seu código para ajudar a lembrar se eu for usar isso aqui e for rever isso daqui a algum tempo, eu entender por que eu fiz isso, para que isso serve, qual é a função dessa parte do código no todo, né? Então, eu deixo sempre alguns comentários, todo programador deve deixar, né, alguns comentários dentro do seu próprio código para ajudar a entender o que é aquilo que está abaixo, a seguir ou acima, enfim, né? Então, há uma possibilidade em toda a linguagem de programação, em ambientes como esse, com ambientes tradicionais como VS Code, né, convencionais de programação, de você deixar algum tipo de registro, algum tipo de informação. Só que essa informação, primeira questão, essa informação, ela é uma informação apenas textual, ela só tem alguns textos aqui, né, algumas explicações textuais, e geralmente são explicações breves, curtas, porque, né, afeta um pouco o tamanho do código, né? E isso é uma questão tão séria que este mesmo código que vocês estão vendo aqui, isso aqui é da biblioteca DataT, né? Quando a gente quer colocar isso em produção, quando a gente quer colocar isso para as pessoas usarem mesmo, a gente vai comprimir esse código. O que é o comprimir? É tirar os espaços, tirar essas linhas sendo puladas, tirar os comentários, tirar tudo. Esse código que a gente está vendo aqui, ele vira isso, depois de comprimido. É exatamente o mesmo código, não tem nada de diferente, é exatamente o mesmo código. Só que aqui tem o mais comprimido possível todas as coisas sem ocupar espaço, né? Por quê? Porque quando alguém vai usar esse código, vai ter que baixar o código, né? Então a gente quer que baixe o mais rápido possível. Então a gente vai deixar o arquivo menor possível, né? Então todos esses comentários que estão aqui, todas essas informações que estão aqui no código e a maneira organizada, legível que a gente tem aqui nesse código para que ele funcione, isso quando a gente vai para um código realmente de uso diário, de uso das pessoas, que a gente prepara para ser usado mesmo, isso meio que se perde, né? Isso aqui é bom quando a gente está desenvolvendo, construindo, mas quando a gente vai gerar um produto final e vai colocar isso à disposição dos outros, isso meio que vai embora, né? Então a gente perde, porque a gente está tentando diminuir o máximo possível o tamanho do arquivo para que as pessoas possam baixar o mais rápido possível e usar isso sem que tenha um impacto, né? Então, esse tipo de coisa aqui não é legível, né? Não é nem um pouco legível e não dá nem um pouco para a gente trabalhar com isso daqui. Ninguém consegue entender, né? Mas funciona.
O importante é que está tudo aí funcionando e bem pequenininho, né? Então, há um certo limite, há uma certa limitação para aquilo que o código, no contexto tradicional de programação como esse daqui, ofereça informação, e ofereça registros, e ofereça questões aí para a gente. E, basicamente, o que a gente vai ter aqui é o código. Ele vai rodar, ele vai funcionar, ele vai realizar o que ele precisa realizar e acabou, né? Quando a gente entra num contexto de programação literária, né, que é um outro paradigma, que é um outro modelo, o código é o mesmo, né, aqui também é JavaScript, mas a maneira com que esse contexto de desenvolvimento de programação funciona é outro, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um documento aqui na plataforma Observable, que é, se não me falha a memória, eu posso estar equivocado, mas se me falha a memória, é a única plataforma online de programação literária com JavaScript, né? Tem a linguagem Python, tem algumas, tem o Jupyter, tem o Jupyter Lab, tem o Jupyter, tem outro Jupyter, tem o Colab do Google, tem alguns contextos de programação literária em Python. Em JavaScript, se não me falha a memória, pelo menos online, é o Observable o único, não tem outros. Talvez para desenvolvimento local tenha, eu não conheço bem, mas online mesmo, que roda no navegador, o único que eu conheço é o Observable, né? Então, é programação igual. A gente, inclusive, tem o DataT funcionando aqui dentro do Observable, o mesmo código funcionando aqui, né? O que acontece aqui? Então, já começa aqui a gente ver, esse aqui é o código, né? Isso que vocês estão vendo aqui é o código. Isso aqui é um documento do Observable, na plataforma de programação literária, onde a gente tem títulos, subtítulos, links, onde a gente tem imagens, onde a gente tem referências, a gente tem todo um documento escrito, elaborado, construído visualmente, graficamente, né? E explicações, ó, o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, tem um parágrafo explicando. Isso aqui que vocês estão vendo é código, ó, isso aqui é uma instrução de import em JavaScript, né? Tá aqui, ó, ela está de fato carregando um código, que é esse cara aqui, ó, vamos aqui até abrir ele, está carregando esse código aqui. Então, ela está importando um outro código, ela está importando, para ser bem específico, ela está importando a função processing deste documento. Então, deste documento tem algumas funções, ela está importando essa aqui, ó. Ela está pegando esse cara aqui, ó, essa função aqui, processing, onde ela estiver definida aqui, eu não sei onde é que ela está definida exatamente aqui, ó. Ele está pegando esse código aqui, ó, e está importando esse código para aquele documento lá. Então, tá aqui, vamos voltar nele. Então, isso aqui é uma instrução rodando. Então, isso aqui é uma parte, né? Tudo isso aqui é código, só que boa parte desse documento são códigos em Markdown, são códigos que têm uma função apenas de exibir informação para quem está vendo o documento, né? Vídeos, imagens, enfim, o que quer que seja, né? E algumas dessas funções são realmente para executar algo, né? Então, você tem aqui todo um conjunto de explicações de porquê, o que vai ser feito, como vai ser feito, o que você vai fazer, né? E aí a gente mostra, é possível mostrar código. Esse código que está aqui, ele não está rodando. Esse código que está aqui, não, ele está rodando, sim, ele está colocado. Porque no Markdown a gente pode colocar código como documento. Então, eu posso vir aqui no documento, né? Vou até fazer para vocês verem, né? E vir aqui e colocar. Este é um trecho de código, de novo, que estranho, teclado que dá, código documentado. E aí eu vou vir aqui e colocar isso aqui, ó. Eu vou escrever um código em JavaScript que ele não vai rodar, ele é só para ficar o registro dele, explicação, o código como um documento do que é o código. Então aqui, ó, vou colocar variável 0, né? E deixa eu ver, meu teclado está configurado. Let esta função, function, return nada. Desculpa, gente, o teclado está configurado. Pronto, ó. Isso aqui não é um código que vai rodar, isso é um código que só vai aparecer como um texto, mas ele vai aparecer como um texto
aqui com sintaxe highlighting, que nem tem lá no VS Code. Então, você tem aqui só uma documentação, uma explicação, um código de exemplo, uma coisa que poderia ser feita, que, como a gente pode ter bold, pode ter itálico, pode ter título, subtítulo, a gente pode ter também blocos de código como uma documentação, apenas como um documento, não para ele ser executado. Mas vários trechos de código que são executados. Esse aqui é um trecho que está sendo executado, né? Isso aqui é um código que está sendo executado. Então, o que acontece? Como a gente pode ver, às vezes um documento de programação literária tem muito mais texto, tem muito mais explicação, tem vídeo, tem link, tem referência, tem exemplos, do que propriamente o código que está sendo executado e está realizando coisas, né? E, além do fato de a gente poder documentar, como se a gente tivesse um caderninho onde a gente está escrevendo os experimentos, descrevendo por que a gente está fazendo certas coisas, né? Uma espécie de um laboratório, quer dizer, você tem um código que está realizando uma tarefa, né? Mas você está comentando, como um desenvolvedor, você está comentando seus experimentos, está verificando o que está acontecendo, você está encontrando soluções alternativas para aquele código, para aquela tarefa, né? Então, além da gente poder executar, realizar as funções desse código, a gente pode vir aqui, né? E a gente pode criar alternativas, experimentos diferentes. Então, se eu pego aquele código lá do DataT no VS Code, né? E se eu coloco alguma outra coisa ali naquele código, ela vai ser executada, ela vai produzir algum resultado, né? E ela vai ir para o ambiente de produção, ou seja, a pessoa entra naquilo lá para ver um quadrado como esse abrindo e fechando, ele vai mostrar outras coisas, né? Não é o que a gente quer ali, né? Aqui num ambiente como esse, a gente pode fazer experimentos para ver outras alternativas e deixar registrado no nosso código, porque isso não vai interferir. Esse processo aqui, ou esse desenho que está construído aqui, ele não vai ser alterado por causa de outro exemplo e outro experimento que eu faça. Então, se eu estou usando isso aqui em algum lugar, se eu estou usando isso num site, se eu estou usando isso num documento, numa página, num aplicativo, ele vai continuar funcionando, no aplicativo. Mas neste mesmo documento, eu posso fazer um outro experimento para ver o que aconteceria se eu mudasse algum desses valores. Então, vamos lá, eu vou pegar aqui, ó, o que aconteceria se eu trocasse alguns desses valores? Vamos ver, ó, GT2, é uma outra variável aqui, né? E vou colocar, em vez de 160, 360, né? E aqui, em vez de 170, 270, né? O que aconteceria se eu fizesse isso? Ó, o resultado não é muito diferente, mas tem mais espaçamento, ó, aumentou o espaçamento aqui do meu código, né? E se eu pegasse e eu escrevesse outro meu sketch? Então, esse meu sketch é o que está aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou pegar esse cara aqui, pegar ele aqui, vou criar uma outra versão dele, uma do meu sketch 2, né? Vou aumentar aqui para 360, 260, né? Vou colocar aqui uma outra cor, por exemplo, 00000, né? Vou diminuir isso aqui para 20, vou mudar aqui os dados, né? Então, eu tenho aqui um segundo código, tá? Né? Um código de processing, por sinal, está sendo enxertado aqui no documento. E aqui, em vez de colocar esse aqui, meu sketch, eu vou colocar o meu sketch 2 nesse cara aqui. O sketch 2. É um experimento. Quero ver o que acontece. Isso não vai interferir em absolutamente nada. Quer dizer, em vez de eu ficar fazendo testes e refinando meu código e tentando gerar um código que funciona e que dá certo, e é o código que eu quero colocar lá para funcionar, num documento, num notebook, você pode colocar vários experimentos e nada vai impedir de que aquilo que você fez continue funcionando e continue sendo utilizado. Então, você pode ter aqui não só os experimentos, como as suas anotações e as suas reflexões a respeito disso aqui é melhor, isso aqui é melhor para alguma coisa, o outro é melhor, fica mais bacana. Então, a gente pode ir incluindo, né, dentro do próprio documento de desenvolvimento, da própria programação, os nossos testes, as nossas validações, as nossas verificações com dados diferentes, se eu usasse outros dados,
Se eu capturasse um dado externo e quisesse processar, e se eu aumentasse esses dados, o que aconteceria? Em vez de eu ficar criando documentos com testes e rodar esses documentos para ver o que acontece, eu posso deixar todos eles aí, todos eles documentados e considerações que eu faço a respeito do que acontece e do que não acontece. Então, o que acontece? Por que esse contexto é interessante, principalmente quando a gente usa a questão de dados e quando a gente usa programação científica? Por quê? Quando eu estou trabalhando com muitos dados, quando eu estou pegando dados de algum lugar e tentando processar esses dados de alguma maneira, tentar ver o que aconteceria, né, as possibilidades que... Eu estou fazendo uma análise, eu estou tentando pegar esses dados e tentar encontrar um certo padrão. E aí eu vou lá, construo o código aqui, processo e gero o resultado. O resultado desses... encontrei um padrão tal em 40 registros dos meus dados de 2000, né? Coloquei aqui, apresentei quais são os 40 e aonde que está o padrão. Aí eu chego aqui e falo assim, tá, mas e se eu alterasse um pouco aqui esse padrão e ver se ele captura mais coisas? E aí eu posso rodar o próprio experimento e ver o resultado, e comparar o resultado diretamente aqui, né? Isso não vai me impedir de usar aqueles dados que se encontraram no padrão numa aplicação, né, que pega essa função, pega essa informação e aplica. Mas aqui eu posso ter os vários experimentos e posso comparar os resultados e analisar se, de repente, aquele padrão não poderia ser substituído por outro, né? Se não tem alguma coisa que é mais precisa, ou captura mais coisa que o outro não conseguiria, né, por exemplo. Então, para trabalhar com dados, eu consigo enxergar os dados, eu consigo verificar quais são os dados que foram utilizados, quais que foram rejeitados, eu consigo enxergar isso tudo no mesmo documento. Enquanto que se eu fosse fazer isso com uma programação tradicional, eu ia construir uma função, captura os dados, separa com aquele padrão e gera o resultado. Pronto, está aqui. A função está pronta, o programa está pronto, ele faz isso. Aqui eu consigo fazer experimentos. Aqui eu consigo fazer a mesma coisa que lá, quer dizer, eu consigo dar o resultado que se espera, e esse resultado pode ser utilizado em algum lugar, mas ainda assim eu posso fazer diversos experimentos, comparar o conjunto de possibilidades e escolher qual é o melhor caminho, né, e falar assim, não, o que eu vou usar mesmo vai ser o terceiro experimento, e lançar isso aqui no lugar que traria o resultado que está sendo utilizado. E, eventualmente, posso usar vários dos diversos resultados. Você pode aproveitar várias das coisas que foram construídas aqui, independente de ser o que você prefere ou não. Você pode fazer várias consultas e se apropriar de várias das coisas que estão no documento independentes, né, de maneiras independentes. Você pode pegar esse cara aqui, você pode pegar o GT, você pode pegar o GT2, você pode pegar qualquer um deles, né, o GT2, né, esse cara aqui. Você pode pegar esse cara aqui, né, ou você pode pegar um outro código aqui, entendeu? Você pode aproveitar o que você quiser do documento do notebook, né, ou tudo, se você quiser pegar tudo, você pega tudo também. Então, para trabalhar com dados é muito bom, porque a gente pode fazer experimentos e verificar as diferenças com dados. E para trabalhar com programação científica, né, para quem trabalha com construir alguma coisa né, como suporte para investigações científicas, para qualquer tipo de experimento que precise de alguma computação, né, isso aqui também é muito bom, porque além de você registrar o seu processo, escrever a respeito dos resultados, como se você estivesse no laboratório fazendo um experimento e relatando qual foi o resultado, o que se esperava, o que se encontrou na prática. Além de você fazer todo um registro no próprio código, com o resultado que ele te dá, né, você ainda tem a possibilidade de fazer diversos experimentos, verificar as diferenças, comparar as diferenças, escrever um outro código que ajuda você a analisar qual foi a diferença de um para o outro, né. Você tem aqui um espaço de desenvolvimento que é muito bem-vindo para quando a gente está usando a programação como suporte para um processo de reflexão a respeito de algo, né? Então, quando você está construindo um código para executar um tipo de experimento que você possa ver certos resultados e refletir a respeito deles, num contexto de programação literária, além da reflexão, você já poder colocar aqui, já poder comparar, documentar o teu processo, a tua reflexão, você ainda vai conseguir comparar, enxergar
e ver vários experimentos ao mesmo tempo no mesmo documento e avaliar, né, as diferenças entre os diversos resultados. Coisa que, para fazer isso na programação tradicional, você ia ter que gerar vários documentos, subir esses vários documentos online, programas, né, e aí você tinha que ver numa tela um, ver na outra tela outro, e aí isso começa a ficar uma coisa que pode parecer pequena, mas é uma coisa que vai te dar um certo trabalho que quer dizer, num documento de programação literária vai estar tudo no mesmo lugar, e você vai conseguir fazer outros e rodar outras coisas, inclusive, porque, além de tudo, quer dizer, você construiu o documento, você não quer mais mexer nesse documento, não tem problema, você pode fazer um fork dele, você pode fazer uma nova versão dele, você duplica ele e você faz outras experimentações. Não vejo muita necessidade, mas se for o caso de deixar um documento, né, finalizado, fechado, então, tipo, estou escrevendo aqui um mestrado, um doutorado, né, e eu tenho aqui um registro, isso aqui é um registro, então eu quero que esse registro fique já bonitinho, tal, do jeito que eu, né, já com explicações e tudo mais. Aí eu quero fazer outros experimentos, mas não quero mexer aqui. Tudo bem, faço um fork, né, tiro uma cópia do documento, faço os experimentos lá, e eventualmente se eu quiser pegar alguma coisa e trazer para cá, eu posso. Né. Então é um contexto que é muito acomoda bem, né, acolhe bem quando a gente está construindo programação para alguns tipos específicos de uso, para usos mais direcionados nesse sentido, né, trabalhar com dados ou produzir aí experimentos científicos que precisam de computação para processar coisas, processar dados, processar informação, processar alguns cálculos, né? Então, aqui a gente vai ter um ambiente bem confortável para fazer esse tipo de coisa. Não existe uma coisa melhor ou pior. Os dois ambientes têm suas aplicações, os dois contextos têm suas aplicações e servem para coisas diferentes, né? Talvez dificilmente, se eu fosse construir um aplicativo, por exemplo, de entretenimento, um jogo, né? Eu não ia fazer um jogo aqui, né? Esse espaço aqui não é muito útil para a gente construir um jogo, um videogame. Mas algumas funções, alguns recursos do jogo talvez ficassem mais fácil de serem construídos, testados e verificados aqui do que fazer numa programação tradicional. Numa programação tradicional, eu escrevi um código, deu algum problema, eu vou ter que debugar, eu vou ter que ficar executando ele ponto por ponto, vendo as variáveis. Aqui não, aqui eu pego a função e eu faço vários testes. Se eu usar o dado tal, o que acontece? Eu coloco todos eles lado a lado, verifico o que está acontecendo e encontro onde está o problema do meu código, por exemplo. Né? Então, para construir pedaços de um jogo, eu até usaria aqui um ambiente desse para construir os pedacinhos, os pequenos componentezinhos que vão para o produto final. Mas o produto final certamente não é esse o lugar onde a gente, né, o produto final de um jogo não é aqui o ambiente de programação literária, definitivamente a gente não faria aqui. Né? Aliás, talvez não fizesse nem no VS Code, né? Porque quando você vai para desenvolvimento de jogos, às vezes você vai usar o próprio engine, né? O próprio engine do jogo, seja o Unreal, seja o Unity, qualquer que seja, você vai colocar teu código lá mesmo. Ainda que talvez a escrita do código você use um VS Code para escrever, aí você vai pegar o arquivo e vai jogar o arquivo dentro do ambiente ali de desenvolvimento do próprio jogo, né? Então, para cada tipo de produto que a gente constrói código, você vai ter um contexto e uma ferramenta que funciona melhor, né? E funciona de maneira mais adequada, né? Os contextos que são classicamente, né, utilizados nos notebooks são ciências de dados e programação científica. Não que não se possa fazer desenvolvimento para web aqui, que se não possa fazer desenvolvimento de componentes de aplicativo aqui, pode, né? Talvez seja até bom, né? E as pessoas ainda não percebem que seja, mas seja melhor até fazer aqui. Mas geralmente esse tipo de coisa é feito em ambientes bem convencionais, bem tradicionais, como editores de código e ferramentas como VS Code, como Sublime Text e outras ferramentas de editor de código, não um contexto de programação literária. Né? Como vocês podem ver, que o próprio documento, ele
esse documento aqui que eu estou mexendo é um fork, é uma cópia, né, do documento original, não estou mexendo no documento original, mas ele é uma explicação de como você faz para pegar alguma coisa que foi programada e construída dentro do observable e tirar do observable e utilizar em outros lugares, num site, numa ferramenta online, numa aplicação web, né? Então, esse documento ele está ali explicando o passo a passo de como você constrói algo e como você usa aquilo que está dentro do observable, um bloco de programação, uma função, um conjunto de dados, né? Qualquer coisa que você colocou aqui dentro, como é que você faz para pegar isso daí que está aí dentro sendo processado e usar isso em outros lugares. Então, assim, o que a gente faz nesse ambiente não é fechado, não está preso nele. Você pode fazer o uso disso, seja através, né, de importar as próprias funções, né, os próprios blocos de programação que estão aqui, seja através do framework que eles criaram, né, que é uma versão do Observable que você roda localmente no seu computador. Então, você pega aqui o código, coloca lá no VS Code, roda o Observable por trás, processa o que você precisar e incorpora isso no teu código, né? Eles chamam de Observable Framework, né? Então, você usa a base do Observable, você usa a infraestrutura do Observable localmente no seu computador ou no servidor, para fazer o processamento que o Observable faz, né? Então, você vai escrever código no VS Code, mas vai estar rodando o framework do Observable por trás disso, para processar o que você precisa, né? Qualquer uma dos dois caminhos vai permitir que aquilo que você construiu aqui, você use fora do Observable. Tá? Então, espero que isso deixe um pouco mais claro, né? Né? Eu sei que quem está começando ainda é uma grande... Quem nunca trabalhou com um ambiente de programação literária, isso é um grande assim, mistério. O que é isso? Qual a diferença? Né? Algumas diferenças vão sendo discutidas ao longo do caminho do livro, do material, mas basicamente as diferenças iniciais são essas. Quer dizer, você vai ter um documento, né? Um documento que é um conjunto de anotações, de referências, de reflexões, é um documento que você escreve, que você elabora conteúdos e deixa assim vídeo, pode deixar um vídeo de referência, pode deixar uma documentação, esse vídeo mesmo vai estar dentro de um documento desse. Então, assim, você vai documentando e vai construindo toda uma explicação, né, uma escrita, um relato do seu código. O seu código está funcionando ali, ele está processando, ele está realizando ações, né, misturado com outros elementos, né, elementos gráficos, elementos textuais, elementos audiovisuais, como parte de um código, né, um pouco mais, por isso que a gente chama de literário, quase que elementos da literatura que você coloca misturados com o seu próprio código, né, para facilitar o registro, para facilitar o entendimento, para facilitar que outros possam fazer uso, né, ou para facilitar a possibilidade que a gente chama de criação de alternativas, né, da gente gerar outros códigos, da gente gerar outras alternativas de solução, né, e deixar todas lá disponíveis para análise, avaliação, até para escolha de qual é o caminho que acaba sendo adotado ao longo do desenvolvimento. Tá? Essas são as grandes vantagens que a gente tem quando trabalha com um contexto como esse.